Queridos irmãos, boa noite. Mais uma vez nos encontramos reunidos em nome de Deus e de Jesus, rogando ao Pai bondoso a permissão e amparo para a realização deste ato sublime que vamos realizar. Os bons amigos espirituais nos auxiliem nesta caminhada e abrimos a nossa atividade com a nossa prece. Senhor, Pai bondoso de infinita misericórdia, amado Jesus, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, nesta data tão significativa, desta passagem alusiva ao Teu nascimento. Por isso, nós Te rogamos todo o amparo, toda ajuda, os bons amigos espirituais da Falange, coordenada pelo mentor espiritual da casa, para que transcorra tudo na normalidade e com clareza possamos realizar a atividade que nos é proposta nesse instante. Por isso, o amparo é indispensável. Tu mesmo disseste, mestre, numa passagem, que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, é necessário que compreendamos e que sempre Teu nome esteja à frente, pois Tu és o condutor da vinha do Pai. Que assim seja. Meus queridos irmãos, a nossa reflexão reporta-se ao capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. No item 11, vamos fazer a nossa reflexão. Jeremias e os falsos profetas. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões de seus corações, e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam: o Senhor disse, vós tereis paz. E a todos aqueles que caminham na corrupção de seus corações, não vos atingirá o mal. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem viu e quem ouviu o que lhe disse? Eu não enviava esses profetas e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava e eles profetizavam da sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo: sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias, não sendo seduções de seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interroga e vos diz: qual é o fardo do Senhor? Vós lhes direis: vós mesmos é que sois o fardo, e eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículos 16, 17, 18, 21, 25, 26 e 3. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que convosco vou conversar, meus amigos. Deus, falando por sua boca, disse: é a visão dos seus corações que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples, quase sempre cega do povo, em predizendo por dinheiro as coisas agradáveis, as boas e agradáveis. Essa espécie de mentira era bastante generalizada na nação judia. E é fácil de compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus,
e era sempre mais ou menos enganado por esses supostos profetas, que não eram senão impostores ou fanáticos. Não há nada mais significativo do que essas palavras. Eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Eu não lhes falei e eles profetizaram? Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Ele indicava assim um dos meios empregados para explorar a confiança que tinham neles. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade dos seus sonhos ou de suas visões. Achava isso muito natural e convidava sempre esses profetas a falarem. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando disse: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis há também os que se comprazem no logro quando encontram ocasião. Esses enganados são, bem entendido, os médiuns que não tomam bastante precaução. Aí está, sem contradita, um dos maiores escolhos contra o qual muitos vêm bater, sobretudo quando são novatos no Espiritismo. É para eles uma prova da qual não podem triunfar, senão por uma grande prudência. Aprendei, pois, antes de todas as coisas, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. Lous, Espírito Protetor, Carluze, 1861. Essa passagem, meus queridos irmãos, tem uma significação extremamente importante para as nossas vidas. Médiuns ou não, espíritas ou não, cristão ou não, mas toda a humanidade, toda a criação deve estar atenta a esta alusão, a este conselho, a este aviso que consta do Evangelho. Eis aí a derrota do judaísmo, que falhou porque deixou de cumprir o primeiro mandamento de Deus, recebido no Monte Sinai por Moisés. Qual o primeiro mandamento do Pai? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eis o segundo que vos deixo: amar ao próximo como a si mesmo. Se se ama a Deus, confia-se em Deus. É nele que depositamos toda a confiança da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa evolução. E não no ser humano, porque o profeta é um ser humano. Erra, está entre nós, caminhando conosco. Os espíritos encarnados e desencarnados são espíritos como nós, inferiores ou espíritos de outra estirpe, espíritos já iluminados, bons espíritos que estão para nos instruir. Essa diferença, só o estudo, só a dedicação, só a compreensão, só o uso da razão, a fé racional, não a fé cega, irá nos conduzir ao conhecimento de quem é o espírito inferior e quem é o espírito superior. Se essa comunicação que nos vem é de um espírito superior ou inferior. Mas esses profetas profetizavam, diziam coisas que não tinham autorização, mas com a finalidade de explorar. Por quê? Porque nós, humanos, transitamos numa linha horizontal que está proposta a nossa existência de espíritos inferiores dentro
não das necessidades que nós temos, mas dos interesses. Então, esses interesses levam a esses enganos, a esses ganhos fáceis, a essas mentiras, a essas ilusões que visam interesses financeiros, políticos, de toda ordem, interesse de toda ordem. Porque o que nos eleva são as necessidades. E essas estão no sentido vertical, no sentido da criação ao Criador, da terra ao céu. Primeiro as coisas do Espírito, as coisas do céu. O mandamento amar a Deus significa confiar em Deus, ter confiança na providência, trabalhar, sacrificar-se do seu suor, ganhar o pão. Tudo isso, fazer o bem. Vejam que não é necessário que eu cometa crime para que eu destoe da lei divina. Basta que eu não cumpra a lei divina, que eu não creia em Deus, que eu seja uma pessoa que não creia, não confie em Deus. E aí falhou o judaísmo. Com todo o conhecimento que veio da lei mosaica, que foram duas leis, a lei de Moisés, mais acima da lei de Moisés estava a lei de Deus, os 10 mandamentos, veio Jesus e foi crucificado. Então, falhamos como humanidade, falhamos. O judaísmo todo falhou por não crer em Deus e crer nos profetas. E Jesus veio nos alertar no Evangelho para que nós também não venhamos a cair na mesma armadilha. A profundidade é muito grande desta passagem, conjugadas com os mandamentos, com as leis divinas, as leis que regem o universo e que nós transgredimos, ou por ignorância, ou por astúcia, maldade. Deixamos de fazer o bem, estamos transgredindo a lei divina. Ah, mas eu não matei ninguém, eu não... Mas não cumpriu a lei divina, não fez o bem, como não transgrediu? Então vejamos que é muito séria a questão, muito profunda. Atenhamos-nos a isso, a examinar e conjugar esta passagem com o primeiro mandamento divino: amar a Deus sobre todas as coisas. Isto é impostergável, é intransferível, não podemos transferir aos outros. Neste dia, nessa passagem, vamos ver se nós conseguimos nascer em Jesus, permitir que Ele entre no nosso coração, para que confiamos na terra prometida, que é o Evangelho, que Ele veio trazer a luz ao mundo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Eu e o Pai somos um. Sois luzes, brilhe a vossa luz. Sois o sal da terra. Tanta mensagem verdadeira que nós relegamos a planos secundários para seguir outros ensinamentos que desvirtuam, inclusive, a lei divina. E aí está a gravidade do nosso comportamento aqui na Terra. Deixamos de amar o próximo. Não queremos amar o próximo. Como vamos amar a Deus se não amamos o próximo? Como não renunciamos os nossos maus hábitos? Como não dominamos não controlamos os nossos vícios? Como vamos amar a Deus? A porta estreita é a única passagem para nós, disse Jesus no Evangelho. Então, esta bússola, ninguém viaja sem ela. E vejamos, estamos em plena viagem, onde no meio do oceano nos apanhou a tormenta, chamada pandemia, para nos ajustar, nos equilibrar, nos fazer diferentes, porque até hoje fomos indiferentes e continuamos, porque a pandemia não nos deixou. É um ensinamento do Pai. Não é castigo, é uma necessidade nossa passarmos por essa expiação. Meus queridos irmãos,
Que Deus nos abençoe, nos dê força para projetarmos-nos para a luz que nos espera ao final das caminhadas. Assim, vamos fazer a nossa prece. Esta era a mensagem que tínhamos para o momento. Agradecendo ao Pai, agradecendo a Jesus mais uma vez, aos bons amigos espirituais, ao mentor espiritual da casa por a oportunidade bendita de estarmos falando, conversando sobre esse Evangelho, sobre essas luzes que devem iluminar a nossa caminhada. Vamos pedir aos médicos, enfermeiros do espaço, para que fluidifiquem as águas que estão conosco, que estão em nossos lares, para que nela ponham o remédio que estamos necessitando, para que possamos nos curar de todos os males, para que possamos, neste novo ano de 2022, com coragem, com confiança em Deus, com confiança em Jesus, com esse Evangelho na mão e também no coração, vivendo-o, fazendo bem ao próximo, possamos transitar com harmonia, porque temos que agradecer, temos muita gratidão por estarmos ainda na caminhada, sobreviventes desse flagelo. Agradecer ao Pai. Muito obrigado, Senhor. Que a paz fique com todos. Que assim seja.